O nosso assunto de hoje é a aula número 11 do curso sobre consagração e santificação. O título é Por que se santificar? Nós queremos que você abra a Bíblia agora no Salmo 97. Interessante nós nos basearmos em Salmo. Acontece que a Bíblia toda é inspirada e nós queremos utilizá-la corretamente. Nós encontramos essa expressão que é característica dos Salmos. Veja bem, 97, versículos 9 e 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Veja que expressão interessante. Eu vou ler a partir do versículo 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Que palavra tremenda! É sobre isso que eu queria que você meditasse. Provavelmente você já leu este salmo, já pensou neste assunto, mas nunca meditou como se deveria. Aqui nós encontramos a própria base da santificação, a razão por que se santificar, a motivação da santificação. Mas vamos voltar atrás um pouco nas nossas teses e vamos deixar claro o seguinte: a noção de quem é Deus, o que Deus representa para você e para a igreja, é essencial no nosso relacionamento. Se o seu testemunho a respeito de Deus é fraco, eu vou dizer onde é que está a origem. É que você não ama a Deus como deveria amar. Você não teve uma experiência profunda de transformação com o Senhor. Você não tem andado pelo caminho do temor de Deus. E o resultado é que a noção de Deus, o que Deus representa para você, se tornou baço, se tornou algo como que distante, longínquo. Você está mais interessado nas coisas materiais, no seu dia a dia, nos seus próprios interesses, naquilo que rodeia você, nos interesses da igreja a qual você faz parte, na organização humana da igreja, na formalidade, na institucionalidade da igreja. Você está preocupado com coisas desta vida, mas o seu interesse num relacionamento pessoal com Deus já está embaçado. Isto se reflete no testemunho que você dá a respeito de Deus. Aqueles que amam a Deus de verdade, de todo o coração, aqueles que guardam o temor de Deus, esses têm o Senhor sempre quente em seus corações. O Senhor é a sua própria razão de viver. O Senhor é tudo para eles. Não se importam de ser chamados de fanáticos. Deus é tudo. É a própria essência da vida. E por causa disso eles querem falar de Deus. Eles querem proclamar o nome do Senhor. Eles querem em todos os lugares, em todos os momentos, viver para o Senhor. Viver intensamente para Deus. A prova do nosso amor a Deus, a prova da nossa dedicação, do nosso reconhecimento para com Deus e do temor que nós temos para com Ele, essa prova se expressa nas atitudes do dia a dia. Onde é que você gasta o seu tempo? Onde é que é passada a sua vida durante todo o dia? Se a maior parte da sua vida é gastada em coisas perecíveis, em coisas temporárias, secundárias, coisas materiais, atrás de dinheiro, atrás de interesses próprios, atrás de publicidade, atrás de proclamar o nome de alguma denominação, o seu próprio nome, projetar o nome de alguém. Então isso é prova de que você não tem uma relação com Deus definida, profunda. E tem mais, e se alguém for comentar esse assunto com você, você é capaz de se ofender, porque alguém está querendo julgar. Mas não é isso, é que pelos frutos se conhece a árvore. Se você ama o Senhor, a prova desse amor vai se manifestar no dia a dia. Tudo que você falar estará carregado da presença de Deus. Tudo que você pensar terá uma grande dose da vontade de Deus. Aquilo que você fizer, as suas atividades, o emprego que você arranjar, que você procurar, onde suas mãos tocarem, tudo isto manifestará uma grande carga profunda da presença de Deus.
É necessário que a noção de Deus seja patente, clara, definida, forte, para que você possa agradar a Ele. Em segundo lugar, é necessário que você tenha visão clara a respeito do mundo. A Bíblia diz que o mundo está posto no maligno. E se está posto no maligno, não há solução, salvação para o mundo. Está perdido, completamente perdido. Então a solução para você é se afastar do mundo, se separar do mundo. E essa separação se chama santificação. Separação de tudo aquilo que é caracterizado como pertencente ao mundo e, portanto, não pertencente a Deus. A santificação é a separação dessas coisas todas, dos princípios do mundo. Agora vamos ao nosso assunto de hoje. Por que você há de se separar do mundo tão radicalmente? Por que o cristão deve ser tão diferente daqueles que são do mundo? Por que o cristão não tem o direito de viver uma vida natural, espontaneamente como os demais que estão no mundo? Por que o servo de Deus, o discípulo de Jesus Cristo, se priva de tantas coisas boas dessa vida? Algumas coisas que não são pecado. Por que se privar dessas coisas? Esta é a nossa manifestação para hoje. Por quê? Exatamente o porquê. Se você se lembrar dos 2 versículos lidos, você verá que no primeiro versículo, versículo 9 do Salmo 97, nós lemos que Deus é tudo, é tremendo, é poderoso, altíssimo sobre toda a terra, tremendamente elevado acima de tudo mais. Esta noção de Deus é a base. A partir daí, o versículo seguinte diz: vós que detestais o mal, sim, amai o Senhor. Aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, em consequência imediata, clara, insofismável, detestam o mal. Se você tolera o mal, o seu amor para com o Senhor não é total, é um amor parcial, é um amor limitado e algumas vezes até interesseiro, porque havemos de nos privar de tantas coisas boas desta vida. As coisas realmente boas da vida são aproveitar o que Deus nos deu, aproveitar na comunhão com Deus. Por exemplo, um passeio no campo, um passeio por uma praia, ou então nadar, correr, praticar um esporte para exercitar os nossos músculos, a nossa saúde. Isto é aproveitar a vida que Deus nos deu. Porém, normalmente as pessoas não gostam propriamente disto. Não é o exercitar-se que elas querem, é o participar do futebol, no estádio, no clube, em companhia daqueles colegas. É aquele ambiente do futebol que elas querem. A praia não é propriamente o mar e a areia que está interessando, é aquele ambiente da praia. As pessoas que querem passear também às vezes não é pelo próprio local, pela natureza, é mais pelo ambiente, é pelo namoro, é pelo convívio, enfim, há outros interesses em voga. As pessoas estão interessadas na política, nos aspectos econômicos, sociais, culturais, em participar da society, em se projetar, em ter um bom relacionamento com os outros. Se este é o seu interesse, então saiba que isto é mundo, não é natureza. Natureza é uma coisa, mundo é outra. O mundo é tudo que não foi criado por Deus. Se você ama o mundo, ou pelo menos tolera o mundo na sua vida, você não ama o Senhor. Porém, se você ama o Senhor, você vai deixar todas as outras coisas com facilidade. Nada vai ser pesado para você, ainda que você tenha que abandonar todas as coisas que você faz. Tudo isso não vai ser um peso, porque você ama a Deus, você tem um propósito. E eu quero colocar agora 2 razões que são utilizadas para motivação à santificação. A primeira delas é uma motivação errada, errônea, que diz o seguinte: você se santifique agora para ter acesso ao céu. E a pregação tradicional, que é uma pregação errada biblicamente, diz o seguinte: a salvação é de graça, basta levantar a mão e aceitar a Jesus como Salvador. Depois, se você quiser o galardão, então vai se santificar. Isso é mentira, não existe isso na Bíblia, isso é invenção de homens. A Bíblia diz o seguinte: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, santificação não é opção. Mas essa doutrina tradicional errada diz o seguinte:
Você, para ter a salvação, não precisa fazer nada, só aceitar em seu coração. Isso é errado biblicamente. A Bíblia diz que é preciso se arrepender e se converter, transformar a vida, se submeter a Jesus como Senhor da sua vida. E em segundo lugar, diz que a santificação é uma ordem de Deus. Mas essa doutrina tradicional diz que basta aceitar a Jesus como Salvador, e se você se santificar, se privar de outras coisas para entregar a sua vida a Deus, então isso redundará em galardão. Mas também essa motivação não se encontra na Bíblia. Você vai se santificar, se separar do mundo, se privar das coisas do mundo para receber galardão, então você está fazendo um negócio com Deus, uma barganha. Você se converteu para ter o céu, para ter direito ao céu, e se santifica para ter direito a muito galardão no céu. Isso é doutrina errada. Isso é uma barganha, um negócio com Deus. Quando a Bíblia diz o seguinte, exatamente o contrário: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E em segundo lugar, diz: vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Ou seja, a motivação correta para a santificação é o amor a Deus. Pense bem, como você pode amar ou tolerar um mundo que odiou o seu Senhor? É impossível. É impossível alguém que ama a Deus de todo o seu coração tolerar esse mundo pervertido, corrupto, mau, malicioso, pecaminoso, nojento, esse mundo impuro. É impossível você amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Você tem que optar. Se você ama a Deus, então o resultado do seu amor a Deus é que você vai detestar o mal, vai odiar o mundo e tudo que no mundo há, os prazeres do mundo, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Você vai odiar essas coisas que pertencem ao mundo. Compreendeu? Se você ama a Deus, o resultado é que você vai odiar essas coisas. E a lei da lógica diz o seguinte: se você não odeia o mundo e as coisas que há no mundo, então é que você não ama a Deus. Este é um princípio básico de lógica. Se você ama a Deus, o resultado é que você vai odiar o mundo. Porém, se você não odeia o mundo que odiou a Jesus, então é que você não ama Jesus de todo o seu coração. Julgue a sua própria vida. Examine-se agora diante da palavra de Deus e veja qual é a motivação que move você a ir à igreja, a fazer todo o trabalho da igreja. É que você está pensando no galardão ou porque você ama a Deus de todo o seu coração? E sendo assim, nada é difícil demais para você. Você deixa tudo pelo Senhor que amou você até a morte. Amém.